Daremos início à primeira palestra intitulada Imposto de Renda, Limites dos Conceitos Contábeis na Definição do Fato Gerador. Convidamos a contadora da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, Fiesc, senhora Zingra Carvalho Simões Alexandre, para coordenar os trabalhos. Verificar aqui a apresentação do senhor José Antônio Minatel, da palestra Imposto de Renda, Limites dos Conceitos Contábeis no Fato Gerador. Dr. José Antônio Minatel, ele é mestre e doutor em Direito Tributário pela PUC São Paulo, professor de Direito Tributário na Faculdade de Direito da PUC Campinas, nos cursos de graduação e pós-graduação, professor do IBET, ex-delegado da Receita Federal de Campinas, ex-membro do Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda em Brasília, autor do livro Conteúdo do Conceito de Receita e Regime Jurídico para sua Tributação e do audiolivro Tudo o que você precisa ouvir sobre o Imposto de Renda Pessoa Física e advogado e consultor tributário. Então, com a palavra aí, Dr. José Antônio Minatel. Muito obrigado. Agradeço aqui a Zingra aí pela apresentação. Quero agradecer o presidente, o contador Adilson, André Lemos, por mais esse honroso convite. E já disse a eles que esse evento está se incorporando no calendário acadêmico. E eu tenho aqui o orgulho de ter participado desde o primeiro, quando surgiu a ideia de fazer esse encontro jurídico-contábil. Então, parabenizo pela iniciativa, pelo momento. Nunca a contabilidade e o direito precisaram conversar tanto como agora. E precisaram conversar tanto para ver se entende, né? Porque há aí tentativas de que cada um caminhe de um lado, mas não tem como, principalmente na área tributária, a necessidade dessa convergência. Para tratar do tema do imposto de renda, limite dos conceitos contábeis na definição do fato gerador. Bem, está aqui alguém que fala do direito, e falar aqui num auditório desses, com experts, profissionais da área da contabilidade, é arriscar muito. Então, aquilo que eventualmente posso estar atropelando a ciência contábil, eu já vou pedir de antemão aí o perdão de vocês, né? Que eu tenho algum conhecimento contábil, por necessidade da minha militância, militei na administração pública, na Receita Federal, e não tem como não ter conhecimento contábil para tratar dos tributos. Aliás, essa relação contabilidade e direito é tão relevante e a gente vê, né, que há movimentos nesse sentido. Quem teve curiosidade de ler, saiu no jornal Valor, acho que de sexta-feira ou segunda-feira, um artigo exatamente com esse título, a contabilidade e o direito. E muito pontual, dizendo que o advogado tem que ter um mínimo de conhecimento contábil e principalmente se ele vai militar na área tributária. Mas ainda que não milite na área tributária, no direito empresarial em si, sem militar no tributário, ele precisa de um mínimo de conhecimento de contabilidade. E esse articulista estava propondo que a disciplina contabilidade ela ingressasse na grade do currículo das faculdades de Direito. E é o que é uma proposta, a meu ver, nada de absurdo, muito coerente pela necessidade do mundo moderno de hoje. Bem, nós vamos falar de imposto de renda e não tem como passarmos aqui. Nós vamos falar de conceitos, limites dos conceitos contábeis para configurar o fato gerador do imposto sobre a renda. Há limites no conceito? Sim, há limites, né? A contabilidade e o direito têm conceitos próprios. Depois, fazendo só um parênteses, né, esses slides eu vou disponibilizar, viu, doutor? De poder passar aos participantes, pode passar o conteúdo deles, né, um resumo. Mas estava dizendo, há conceitos próprios, são duas ciências que utilizam-se aí de diferentes linguagens para o relato dos fatos com objetivos específicos. E o que é um conceito? Um conceito aqui me vale, eu sempre
da construção desse jus filósofo, que, a meu ver, traz essa precisa avaliação do que é um conceito. Conceito nada mais é do que um seletor de propriedades segundo um critério jurídico que preside a investigação. Então, eleito o critério que vai presidir o que eu vou investigar, eu trago o conceito que eu vou selecionando as propriedades daquele objeto que eu pretendo ali definir. E nesse sentido, se eu quero definir, quero trazer um conceito para renda, por exemplo, eu vou selecionar atributos que vão permitir identificar a renda. Na área contábil, se eu quero definir um fato contábil, eu quero definir competência para fins de contabilidade, eu vou reunir os atributos necessários para aquela finalidade. Então, as duas ciências têm linguagens próprias, mas eu vou selecionar esses atributos segundo um critério a ser definido. E nesse sentido, então, eu tenho diferentes recortes da realidade, ou recortando sob diferentes perspectivas da realidade para buscar conceitos, para buscar definir determinado objeto de investigação. E digo sempre que em matéria tributária, esse primeiro selecionador das propriedades foi o legislador constituinte. O constituinte, ao montar a Constituição, matéria tributária, ao distribuir competências, o que cabe à União, o que cabe aos estados, o que cabe aos municípios, foi recortando da realidade sobre essa perspectiva de algo que tivesse conteúdo econômico que pudesse sustentar a tributação, foi recortando e atribuindo competências aos diferentes entes tributantes. É por isso que vamos encontrar no texto constitucional os vocábulos: compete à União tributar importação, compete à União tributar renda, compete à União tributar produtos industrializados. E o Constituinte não avançou para dizer, olha, entenda-se por renda isso, entenda-se por produto industrializado isso. Nós é que devemos reunir os atributos necessários para identificar essa realidade. Assim como lá tem faturamento, serviço, progressividade. A Constituição fala em progressividade, em nenhum momento precisou o Constituinte, olha, entenda-se por progressividade isso. E de pronto nós poderíamos dizer, olha, quando o Constituinte diz que o imposto tem que ser progressivo, ele está querendo dizer, ele não pode ser proporcional. Então, os vocábulos têm conteúdo semântico específico, ainda que lá não explicitados. Então, vou tomando como exemplo aqui o vocábulo receita. Está na Constituição que a União pode instituir contribuição sobre a receita. Agora, receita, se eu tomar o termo somente receita, é um termo ambíguo. Eu poderia reunir atributos para definir receita na perspectiva, por exemplo, da culinária. Então, eu podia falando do livro de receita da Dona Benta. Já me perguntaram, o seu livro, eu tenho um livro sobre receita, mas na perspectiva tributária. O seu livro concorre com a Dona Benta? Eu falei, não deve concorrer porque eu sou uma negação na culinária. Então, não tem como concorrer. Receita nós podemos estar definindo receita na perspectiva da medicina, como um prescritivo, indicação, receita médica, ou poderíamos estar falando de receita, aí sim, sobre o ingresso financeiro, a receita pública, ou receita enquanto materialidade, para que possa incidir as contribuições do PIS e COFINS. Bem, com essa preliminar, nós devemos abordar aqui o imposto sobre a renda. Sobre a renda e os conceitos contábeis, como é que conversam essas duas ciências, na medida que, para efeito de tributação, renda, na perspectiva da pessoa jurídica, equivale ao conceito de lucro. E o lucro, ao ponto de partida para essa demonstração, quem nos dá é a ciência contábil, partindo das receitas, menos custos de despesas, para chegar ao resultado. Então, aí tem um ponto de convergência ou ponto de aproximação. Mas, eu tenho limites. Nós falamos que temos limites para esses conceitos. Eu vou ao nosso sistema tributário, e sempre digo, nosso sistema tributário, para quem é da área do direito, já tem esse conhecimento, nosso sistema tributário é extremamente rígido. Ele é rigidérrimo. Por que é rígido? Porque, dada a nossa, talvez, cultura de insegurança, se pensa e coloca tudo no texto constitucional.
Se está tudo no texto constitucional, o que acontece estando tudo no texto constitucional? Se está tudo lá e a Constituição não cria os tributos, ela não cria. Ela dá poder para que o legislador crie cada um dos tributos, mas um poder dirigido, um poder muito regulado. Por isso, o legislador ordinário tem estreita margem de manobra. Ele, quando experimenta qualquer iniciativa, ele comete inconstitucionalidade, porque tudo está no texto constitucional. E aqui faço sempre a ressalva. Toda vez que vocês me ouvirem falar aqui do legislador ordinário, não é no sentido pejorativo. Né? Legislador ordinário, em direito, a gente diz que é o legislador comum, aquele que produz as leis. Muito embora ele é muito ordinário mesmo, pejorativamente, tem muitas vezes. E muito ordinário mesmo, porque ele não respeita os limites. Se coloca tudo na Constituição para que limite a ação do legislador, e aí ele não observa, porque também nós temos uma prática, o legislador não gosta de ser mandado. E ele gosta de mostrar que ele é autônomo, todo poderoso. No campo da tributação, ela compete à União instituir imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza. O que mostra? O legislador da União não pode criar um imposto que não venha alcançar o que não é renda. Só pode alcançar o que é renda. E o que é renda? Para isso, mencionamos que devemos reunir os atributos que podem evidenciar esse conteúdo. E aqui partimos daquela premissa de que renda há sim um conceito constitucional pressuposto. O legislador não pode, o legislador ordinário, por mais ordinário, pejorativamente que seja, não pode inventar um conceito de renda. Ele só pode tocar naquilo que é renda. E nós precisamos saber, então, o que é. Renda, se é um conceito pressuposto, tem notas qualificadoras. E a primeira nota qualificadora do conceito de renda. Renda necessariamente pressupõe acréscimo. Renda necessariamente é acréscimo de uma riqueza nova. E aqui a expressão de Rubens Gomes de Souza, que foi um dos idealizadores do Código Tributário Nacional. Então, a renda é um acréscimo, é uma riqueza nova. E na área da contabilidade, aqui já mostrando essa comunicação direito e contabilidade, esse acréscimo lá na contabilidade é evidenciado. Ou pelo menos o ponto de partida dele está lá evidenciado. E esse acréscimo reflete lá no patrimônio líquido. Né? O ativo menos o passivo, tem lá o patrimônio líquido refletindo esse acréscimo ou essa riqueza nova. Acréscimo que tem como pressuposto poder ser medido no tempo. Necessariamente, o conceito de renda implica uma periodicidade. Se renda é acréscimo, esse acréscimo precisa ser medido. Então, eu tenho que ter um ponto de partida, a linha do tempo, um ponto de partida e um ponto final de chegada, que corresponde aos períodos aí de apuração do imposto de renda, quer seja anual, quer seja trimestral, como está hoje a legislação vigente. E aqui me derrubou. Tá? Está aqui. Estava aqui a palestra acabada. E o que é o acréscimo? O acréscimo, na verdade, é esse delta, né, que estaria aqui, que subiu, desconfigurou, né, olha lá. Esse vermelhinho era para estar aparecendo aqui, nesse delta aqui. Mas de quando, vamos ver se a gente consegue puxar ele aqui. Tá? Então, o acréscimo, na verdade, é esse delta entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Isso aí que seria a riqueza nova passível de ser tributada. Por isso, necessariamente, um período de tempo para a sua aferição. Mas não basta ter o acréscimo num período de tempo. Esse acréscimo já está disponível. Esse acréscimo é de alguém que está incorporado ao patrimônio de algum titular? Sim, mas não basta estar incorporado na titularidade. Já está disponível. O que significa a disponibilidade? O seu titular deve permitir ao seu titular usar, gozar e dispor. E pode destinar esse valor. Por isso, essa disponibilidade no âmbito da tributação da pessoa jurídica, o que pressupõe? Pressupõe que o próprio titular da disponibilidade pudesse destacar um valor, um pedaço desse valor e destinar ao poder público como tributo. Então, a tributação é a possibilidade de destinar uma parcela daquela riqueza que foi tomada como base, destacar uma parcela e destinar ao poder público
como o tributo ali colocado. O Código Tributário fala, inclusive, que essa disponibilidade, ela pode aparecer na forma da disponibilidade econômica, já realizada, traduzido isso já financeiramente, ou disponibilidade jurídica, ainda que não tenha a riqueza já traduzida em dinheiro financeiramente, o seu titular tem, no mínimo, o direito a esse acréscimo, disponibilidade jurídica, mas não é qualquer direito. Um direito que permita ser exercitável, porque não basta ter direito quando eu não posso exercer o direito. Então, esse direito precisa ser exercitável. Em que sentido? Poder destinar esse direito, poder transmitir esse direito a alguém. E renda, nesse sentido, é também produto, é proveniente de, produto no sentido de resultado, produto do capital do trabalho, da combinação de capital e trabalho, nos termos do Código Tributário Nacional. Nesse sentido, lá na pessoa jurídica, na empresa, renda, aquele acréscimo, é produto do investimento dos sócios acionistas, então produto do capital, mas também é produto de uma massa trabalhadora que opera no dia a dia daquela empresa, buscando que ela tenha resultado positivo. Então, essa é a perspectiva do ordenamento jurídico para a renda. E costumo trazer sempre também essa citação antiga do Supremo Tribunal Federal para mostrar que o legislador não tem liberdade. E dizia já esse ministro do STF, o ministro Luiz Gallotti, se a lei pudesse chamar de compra o que não é compra, de importação o que não é importação, de renda o que não é renda, ruiria, acabaria o sistema tributário. O nosso sistema tributário é rígido pela rígida distribuição de competências. O que cabe a cada ente tributante não cabe aos outros. Então, se cabe à União tributária a renda, o legislador só pode ir atrás dessa realidade. Ele não pode dizer o que é renda, se ele pudesse dizer que é renda aquilo que efetivamente não se qualifica como renda. E, para o imposto de renda ainda, tem mais diretrizes na Constituição, veja, diretriz voltada para o legislador. O legislador, ao instituir o imposto sobre a renda, diz lá, deve observar a generalidade, a universalidade e a progressividade. Quem é o primeiro destinatário dessas diretrizes? A Constituição não disse, entenda-se por generalidade isso, por progressividade isso, por universalidade. Quem é o primeiro destinatário? É o legislador. É como se o Constituinte estivesse dizendo a ele, senhor legislador, não seja ordinário pejorativamente. Construa a regra de incidência do imposto sobre a renda de maneira que ela seja geral, alcance todas as pessoas. Não quer alcançar todas as pessoas? Todas as pessoas que tiverem capacidade contributiva, todas as pessoas que revelarem acréscimo, que tiverem riqueza nova. O que mais? Que seja uma regra universal, tributação universal da renda, alcance todos os fatos, ainda que eles ocorram lá fora, no exterior. Tributação universal da renda, basta que haja um elemento de conexão aqui no país. A renda, se o titular está aqui, tem domicílio tributário aqui, ainda que obtida lá fora, deve ser tributada aqui. Tributação universal da renda é um critério adotado pela maioria dos países que tributam a renda. E que a tributação da renda seja progressiva. Veja como o legislador não vai ser mandado. Isso apareceu na Constituição de 88. Antes disso, as constituições anteriores não tinham essa previsão. Como era a nossa tributação, por exemplo, da pessoa física, antes de 88? Uma elástica progressividade. Tinha 8 faixas de incidência, começava desde 5, 10, 15, 20, 25, chegou até 35%, antes de 88. Veio o Constituinte de 88, o imposto de renda tem que ser progressivo. O que fez o legislador? No mesmo ano, a Lei 7.703 de 88, em 88, reduziu a 3 faixas. A época, 15, 0, 15, 25%. Está vendo que o legislador não vai ser mandado? Quando não era mandado, ele cumpria esse predicado. Mandou, ele falou, não vou cumprir, e reduziu. O artigo 43 do Código, que já mencionei, né, que trata do fato gerador sobre a renda, e só para trazer aqui o texto, para mencionar que ele independe da denominação, depende da condição jurídica, da nacionalidade da fonte, e na hipótese de renda obtida no exterior, diz que a lei deve fixar o momento que essa renda
estará aqui disponível. E aí hoje toda essa controvérsia de quando e de que maneira se deve tributar o lucro obtido no exterior. Mas até aqui o que eu estou querendo mostrar, há um rígido regramento, há um estreito caminho a ser perseguido pelo legislador. O legislador não é livre. São diretrizes que ele deve se conter, dentre elas, a tributação do imposto sobre a renda. E mais, vamos ao Código Tributário Nacional, já que estamos falando de conceitos, limites dos conceitos, vamos lá que os princípios gerais, eles devem ser sempre utilizados para definir conteúdo e alcance dos seus institutos. E aqui eu digo, não só os princípios do direito privado, os princípios da própria contabilidade vão servir para definir o conteúdo e o alcance daqueles métodos, daqueles critérios, daquelas diretrizes. Agora, eles não, por si só, não são suficientes, nem os do direito privado, nem os da contabilidade, são suficientes para definir os efeitos tributários. Quem vai definir efeito tributário é aquilo que o legislador tocou pela regra de incidência e se tiver dentro da sua competência. O artigo 110 também do Código, que diz que a lei tributária, e agora vedação ao legislador, ele não pode alterar o conteúdo dos institutos para definir o que é da sua competência. Por isso, o legislador não pode mudar o Instituto de Direito Privado, de repente, dizer, olha, a compra e venda para efeito tributário não equivale a uma compra e venda. Não pode, jamais. A compra e venda é um instituto de direito privado, que o legislador tributário não pode estar mudando aquele conteúdo. E com isso, nós passamos a abordar essas diretrizes juntamente com essa nova configuração da nova contabilidade. Desde a Lei 11.638 de 2007 e a Lei 11.941 de 2009, nós temos aí uma configuração ou esse processo de convergência aos padrões internacionais com algumas diretrizes. E a primeira diretriz aqui, que é bastante anunciada, é a primazia da essência sobre a forma. Então, para fins, a nova contabilidade, a nova configuração da contabilidade diz, olha, não adianta você me trazer um papel que está escrito que isso aqui é um contrato de arrendamento mercantil financeiro, porque se é um contrato de arrendamento mercantil financeiro, a contratante está trazendo um bem para dentro da sua unidade fabril, e esse bem, ela detém sobre ele todo o controle, todos os benefícios dele, e esse bem vai produzir receita, no caso uma máquina, um veículo, vai contribuir para produzir. Esse bem é bem do seu patrimônio, esse bem você vai registrar no seu ativo imobilizado. Por quê? Independentemente que o contrato seja de arrendamento, porque o arrendamento, juridicamente, só transmite a posse, não transmite a propriedade. Mas o balanço da empresa vai mostrar que aquele direito está lá incorporado, ainda que não seja o bem, juridicamente o bem, mas o direito sobre ele, pela sua relevância, ele está lá no seu imobilizado. Então prevalece a essência em detrimento da forma. Veja esse tema, indo para o lado da tributação. Até se gostaria, e eu fiquei sempre pensando que, olha, a tributação devia também campar, então, a essência em detrimento da forma, em todos os sentidos, não só naqueles em que a administração tributária quer emplacar. Quando se fala do tema planejamento tributário, a própria administração tributária vem disso. Não adianta o documento que você está me trazendo aqui, da negociação que foi efetuada. Você está trazendo o documento de incorporação, fusão, cisão, que tudo aconteceu no mesmo dia. Isso é a forma. Eu quero saber, na essência, o que resultou disso tudo. Houve junção patrimonial na incorporação? Houve efetivamente efeitos patrimoniais? Isso é discutir a essência. Então, nesse tema, a administração tributária quer sempre discutir a essência. No tocante a outros, e nós vamos passar por alguns aqui para demonstrar, aí não, aí é relevante a forma. Então, nós temos que fazer uma opção. A contabilidade fez a opção. Vai prevalecer a essência. O imposto sobre a renda, a legislação também, no meu ver, devia fazer a opção. Vai prevalecer a essência em detrimento da forma? Ou, quando interessa para o fisco, vale a essência.
quando não interessa para o fisco, aí vale a forma. Aí nós ficamos, isso aqui, nós precisamos ter uma diretriz que seja, que garanta uniformidade e segurança. Função abrangente da nova contabilidade. Hoje a contabilidade está voltada para diferentes destinatários. Então, nós estamos rompendo, e a gente vê que tem hora que é difícil, até nós como profissionais, tentar cortar aquele cordão umbilical onde a contabilidade era montada antes dessas diretrizes, era montada para atender o fisco. Era montada para atender as informações que eu tinha que prestar na DIPJ, declaração a ser apresentada à Receita Federal. Hoje não tem mais DIPJ, já a partir desse ano também já está difícil romper. Eu disse já, e disse para o meu pessoal no escritório, para os meus alunos, eu parei na DIPJ. Eu fui olhar essa tal de ECF, que é uma outra escrituração contábil fiscal. Falei, não, eu encerrei meu ciclo no DIPJ. Poxa vida, eu estou feliz até o extermínio da DIPJ. Daí para frente é para outra geração. Então, a função abrangente. A contabilidade é a função de diferentes destinatários, mas, além de tudo, para demonstrar a mutação patrimonial, uma função de demonstrar no presente essas mutações, e ali ao aparecer o acréscimo ou decréscimo, mensurar o passado, para não perder essa função de mensurar o passado, a performance. E aqui nos interessa, veja, nesse ponto é que interessa para a tributação do imposto sobre a renda. E renda, veja, aquela nossa diretriz, é resultado. É um resultado já realizado, que precisa estar disponível. Então, o ponto aqui de convergência é aquele ponto que a contabilidade mostra o que eu realizei no passado. Eu tenho que apresentar a ECF, agora até o final de setembro, relativamente a 2014, veja, é a performance do passado. Qual foi o resultado realizado lá no passado? E a contabilidade também, hoje, ela não se presta só para mensurar o passado, nem para dizer a equação, a demonstração patrimonial do presente. Ela projeta perspectivas para o futuro. Por isso, as novas demonstrações contábeis, elas apresentam potencialidades daquela entidade. Então, como tem diferentes destinatários, inclusive investidores, a demonstração contábil já pode estar aí evidenciada essa potencialidade futura, que essa potencialidade futura aqui não tem esse vínculo imediato com a tributação do imposto de renda, porque o imposto de renda tributa a performance do passado. E dentre essas diretrizes, o princípio da competência para registro de operações, realização da receita, lá do vertente da receita. A receita está realizada. E, na perspectiva dos custos e despesas, eles precisam estar incorridos. Aqui, outra vez, a linguagem é convergente. Porque, para fins de tributação do imposto sobre a renda, os custos e despesas só são dedutíveis quando estiverem incorridos. E, desde que forem necessários a obtenção da receita, a manutenção da fonte produtora. Aqui começa as diferentes linguagens, porque o resultado da pessoa jurídica, muitas vezes, naquele resultado, estão lá contabilizados encargos, despesas, custos, que sob a ótica da legislação tributária, eles não poderiam afetar o resultado. Mas sob a ótica da entidade, aquilo está lá e bem registrado, porque ela que suportou o encargo. Se a entidade suportou o encargo, a contabilidade precisa relatar esse fato e isso afeta o resultado. Mas, o que é que temos ainda dentro desse processo aí de convergência? Pegamos, por exemplo, o CPC 30. Lá no CPC 30, Comitê de Pronunciamentos Contábeis, ele está voltado para a receita. E, ainda que há uma diretriz da contabilidade que diga que a receita deve ser registrada quando realizada, ou quando tem o mínimo critério, mínimo aceno de que possa indicar a sua realização, digo que mesmo lá no CPC 30, quando se registra lá contabilmente uma receita,
espera-se que ela venha a ser ingressada. A perspectiva é que ela venha a ingressar financeiramente, ainda que o regime seja de competência e não o regime de caixa. E veja que a definição que receita é o ingresso bruto de benefício. E espera-se que ela venha a acontecer. Eu registro em dezembro uma venda realizada a prazo como receita daquele exercício, ainda que o vencimento daquele meu direito, o cliente só vai receber do cliente em abril do ano subsequente. Mas a minha expectativa é receber. Porque de pronto, se eu tiver certo ou tiver elementos que possam mostrar que aquele meu cliente não vai pagar, lá na contabilidade já deve registrar, como ela faz projeções também, deve registrar esse, no mínimo, uma provisão, né, contábil, prevendo a impossibilidade do ingresso daquele recurso. Não é o registro contábil que dá natureza, mas sim a essência do fato. Então, ainda que lá, contabilmente, registro aqui meu amigo doutor Natanael, estou me arriscando a falar de tema que é da alçada dele, né? Ainda que lá, no registro contábil, algo tenha sido registrado com uma determinada classificação, não é o registro contábil que dá natureza aos elementos do registro, ao conteúdo do registro. A natureza vem da essência do fato, vem exatamente de se descobrir aquelas notas qualificadoras do negócio jurídico ali registrado. Os registros contábeis com funções neutralizadoras. E aqui, veja, estamos falando desse processo de convergência, contabilidade e o direito. Na contabilidade, muitos dos registros têm função de neutralizar um registro anterior, ou neutralizar o efeito de um registro anterior. E por isso, nem por isso, juridicamente, ele assume aquela natureza jurídica como está lá registrado. Exemplo disso, o desconto obtido em compra. Eu tenho uma compra anterior a prazo, comprei uma mercadoria por 100, e naquele momento pus no estoque e o custo daquela mercadoria é de 100, está lá no meu estoque. Quando eu fui liquidar a compra, comprei a prazo, 90 dias depois, liquidei por 95. Qual foi o meu efetivo custo daquela mercadoria? Inicialmente ele estava programado para ser 100, ele foi registrado por 100. Ele se consumou efetivamente por quanto? Por 95. 3 meses depois, como é que eu faço para neutralizar um custo que está maior registrado lá atrás? Como que eu neutralizo isso? Volto lá atrás para estornar? Não, é esse o procedimento lá. O registro estava corretamente efetuado. Aqui no momento de liquidar, os 5 que não se consumou, que não se confirmou, aqueles 5 eu registro como um desconto obtido, uma receita, para quê? Dentro do período. Uma receita de 5, um custo de 100, eu vou ficar no resultado com impacto de 95, que é efetivamente um custo suportado. Mas veja, nem por isso eu posso assumir, e entendo que não, que aquele desconto obtido é uma receita, porque receita é aquilo resultado da sua atividade. Então, não equivale, esse caso, o lançamento contábil tem uma função neutralizadora de um registro anterior. As provisões, como eu já mencionei, as provisões, elas são constituídas também para fazer face a neutralizar um determinado efeito. No exemplo que eu acabei de mencionar, uma venda em dezembro, se eu tenho perspectiva que não vou receber, eu já registro a provisão como um registro para neutralizar uma expectativa de um direito que eu tenho lá e neutralizar a expectativa de um resultado. Se eu tenho expectativa de ter uma demissão em função da crise, eu vou ter que demitir funcionários, eu sei que vou assumir um encargo dessas de verbas rescisórias, e eu estou chegando no final do exercício e essas verbas decisórias eu vou ter que assumir no exercício seguinte, eu faço uma provisão com que objetivo? Com que objetivo? Que aquele meu resultado ali demonstrado, eu tenho algo para suportar as minhas obrigações em períodos posteriores, para evitar que repasse o resultado aos sócios, acionistas,
Resultado que eu vou precisar dele, porque o resultado desse ano, ainda que historicamente, numericamente seja positivo, ele será afetado por uma necessidade imediata logo no começo do ano. Então, veja, esses lançamentos são verdadeiras, tem essa função neutralizadora ou retificadora, um perdão de dívida. Diz que perdão de dívida é receita. Será que perdão de dívida é receita? Eu, outra vez, comprei do meu fornecedor mercadoria, 100 de mercadoria, está lá como custo de 100. Esse fornecedor tão bonzinho, passou 90 dias depois, me ligou e falou, olha, está tudo quitado, não precisa pagar nada. Ah, não precisa pagar? Não, a dívida está perdoada. Te mando aí o perdão da dívida, você está perdoado. Significa, eu registrei um custo de 100 que não se consumou. E aí? Eu já tenho uma receita de 100 e quando eu vender aquela mercadoria, vou vender ela por 120. Eu tenho aí uma receita de 120, mais uma receita de 100 anterior, quer dizer, qualquer mercadoria eu tenho 220 de receita. Ou o perdão de dívida, contabilizar em receita para baixar meu fornecedor, é para, entre aspas, estornar um custo indevido anterior. O processo não é de estorno, o registro lá atrás está correto. Então, contabilmente, eu contabilizar como receita, para efeito de resultado, está perfeito, porque o resultado vai ser neutralizado. Agora, dar diferentes efeitos a esse evento, dizer, esse perdão de dívida de 100, ele é receita e será tributado, é que, a meu ver, não pode. Então, as diferentes linguagens de diferentes ciências têm que levar os seus conceitos com as suas consequências, nas suas áreas de consequência. Lá na contabilidade, registrar a dívida e depois registrar o perdão da dívida como receita, eu estou neutralizando e estou regularizando. O resultado é esse mesmo, porque registrar como receita com a função de neutralizar um custo que não se confirmou. Agora, para fins tributários, posso adotar esse conceito que está lá na contabilidade, que o perdão de dívida está lá no grupo de conta de resultado e receita, e dar os efeitos que o sistema jurídico diz que sobre a receita incide em tributos, aí que, a meu ver, é diferente, eu não posso generalizar. Por isso, o lucro real, nós estamos falando do imposto de renda, está sujeito a ajustes da legislação tributária, e esses ajustes também têm limite. O legislador não pode, de repente, hoje o ministro Levi fala, não estou conseguindo aumentar impostos. Não, eu não consigo aumentar a alíquota. Não, não passa. Mas eu vou dar um jeitinho, olha, ficam indedutíveis o pagamento do 13º salário aos funcionários. Poderia? Ele não mexeu na lei. É indedutível o pagamento de férias. Ninguém dá mais férias para ninguém. Pode o legislador? Bom, se não pode, porque tem limite. Não pode usar ajustes para chegar ao lucro real e não fica ao critério do legislador. Tudo aquilo que é necessário para obter aquele resultado que é tributado, necessariamente tem que estar deduzido para fim de tributação. O que é que escapa disso? Aqueles gastos e encargos onde prevalece a liberalidade. A empresa pode fazer doação? Pode, mas isso é liberalidade. Eu, como legislador tributário, vou admitir doação até um limite. Poderia não admitir nada como doação. O legislador poderia dizer, nenhuma doação é dedutível. Poderia dizer isso. Mas, buscando que as empresas também façam algumas doações, olha, doação à entidade filantrópica pode deduzir. Desde que observados alguns critérios, alguns requisitos. CPC é para mostrar esses diferentes processos de convergência, diferentes, em que aquele que tratou do AVP, ajuste a valor presente, e o outro que tratou de ajuste a valor justo. Ajuste a valor presente é trazer, então, para o dia atual, algo que está aí registrado, mas que tem uma demonstração de longo prazo. Por isso, demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa futuro, em regra de conta do não circulante. Por isso que ele tem uma natureza financeira. E aqui, veja, o ajuste a valor presente está incorporando, estou perdido aqui o ajuste a valor presente está incorporando aquela diretriz da primazia da essência sobre a forma. Se eu vendi algo hoje e registrei a minha receita, fiz uma venda a prazo de 200,
Ah, mas vou receber só lá no meio do ano que vem. A minha receita hoje de venda de mercadoria não é 200. Dentro desse 200 tem um componente financeiro. A minha receita de venda devia ser 170. 30 são juros embutidos no valor de venda. Veja, estou trazendo a essência sobre a forma. A forma é uma venda. Parece que a receita de venda seria de 200, mas que não. O ajuste é valor justo. Trazer essa nova dimensão do patrimônio a valor justo. Eu verificar, né, qual o valor de mercado desse bem. Mas na minha contabilidade está lá por 20, porque historicamente foi comprado há tanto tempo, mas ele vale 200. Opa, esse é o valor justo. Mostrar essa potencialidade, perfeitamente possível, e deve, e os CPC orientam que se faça. Agora, esse acréscimo já pode ser tributado pelo imposto de renda? Evidente que não, porque a renda, veja, precisa estar disponível, precisa estar realizada. Esse acréscimo eu posso destacar uma parcela desse e entregar dessa mais-valia e entregar à União como se estivesse pagando imposto? Não tenho disponibilidade, eu não tenho realização. Então, há convergência entre as duas linguagens, mas há o respeito às diretrizes do nosso sistema tributário. O exemplo que eu dei daí aqui, mas a gente quando trabalha em treinamento mostra que para vocês isso é talvez no dia a dia. A contabilidade societária, tal da ECD, uma venda a prazo em 2015 para receber em 2016, eu já aqui estou dando como certo que tem juros embutidos de 20, que serão recebidos 12 em 2015 e 8 em 2016. Como seriam esses lançamentos contábeis? Então, eu tenho lá cliente, venda a prazo de 120, receita bruta de venda, só 100, trabalhando com a essência sobre a forma. O que eu teria? Juros a apropriar, o AVP do cliente X, tem 20 mil. Esse cliente que me deve 120, é 100 de mercadoria e 20 de juros. E o efeito contábil disso? Esses 12 mil, que são juros de 2015, claro, eles seriam apropriados em função do tempo transcorrido, mensalmente, um valor em cada mês. No final de 2015, estaria apropriando 12 mil de juros, veja, a receita de juros. Na minha demonstração do resultado do ano de 2015, eu teria receita bruta de venda de 100, é a essência, e receita financeira de juros de 12. Essa é a contabilidade, né, de acordo com o novo padrão. Para efeito fiscal, o que vai aparecer aqui para fim de tributação e apurar resultado para efeito do imposto de renda? Vai aparecer receita bruta de vendas no total de 100 mais 12. Não vai, aliás, de 100 mais 20 e não mais 12. O resultado do exercício para fins tributários é 120. O resultado para fins contábeis é 112. Os outros juros, os juros de 2016, 8 mil, vão entrar na contabilidade no resultado do ano subsequente. Veja, se a administração tributária quer, e aqui volta naquele ponto, quer adotar a essência sobre a forma, porque já não deu efeitos tributários exatamente iguais ao que estão na contabilidade. E, a meu ver, podia. Era um sinal de segurança e um sinal de seriedade, a meu ver. Agora, eu vou retalhando aí os procedimentos, né, buscando essa gula fiscal. Já falei da lei, então a lei 12.973 trouxe aí algumas expectativas, trouxe também frustrações. Eu, quando esperava, vieram a legislação, a lei 11.638, a lei 11.941 de 2009, e aí veio o RTT para dizer, olha, enquanto não vier a legislação nova, vale a legislação tributária lá, que estava vigente em 2007. Esse foi o discurso. E o RTT ficou em 5 anos. Quando ficou 5 anos, falei, puxa, estão elaborando uma legislação que 5 anos para elaborar a nova legislação tributária é um tempo bem razoável. Quando veio a lei 12.973, frustração. Por que frustração? Ela foi remendar o decreto-lei de 598. Eu esperava uma legislação nova, como foi a época do decreto-lei de 598. E frustração por quê? Outra vez, por que não continua dando os efeitos que estão lá na contabilidade sobre o leasing? Se leasing financeiro
o bem está no ativo, por que não reconheça que está no ativo e autorize reduzir as depreciações? Ué, por que não? Esse é o efeito? Não. Frustração, porque a nova legislação falou, LIS continua a regra tributária anterior. Deduz para fins tributários pelas contraprestações de pagamento do leasing financeiro. Depreciações, outra frustração. Ué, depreciação, diz as novas diretrizes, depreciação tem que corresponder ao efetivo encargo do desgaste daquele bem na sua forma de utilização. E o valor efetivamente lá contabilizado, a meu ver, é que devia ser levado à dedutibilidade, nenhum outro. Aí vem a legislação e diz, olha, você pode se valer daquela tabelinha da Receita Federal lá anteriormente, para fim de dedução. Se o que está contabilizando é pouco, é menos do que o que está naquela tabela, deduza mais, tem exclusão. Se você está contabilizando é mais que aquilo, tem laudo, então vale o que está na contabilidade. Não tem laudo, adicione porque segue aquela tabelinha lá da Receita Federal. Então, acho que podia ser simplificado esse processo, respeitando essas diretrizes da própria contabilidade. No tema, lucros e dividendos, eu estou tocando aqui, mas tenho receio de tocar nesse tema. Quem é que tem segurança para dizer, nesse processo todo lá de 2007 até hoje, passando por RTT e mudando a legislação até hoje, qual o lucro ou dividendo que pode ser distribuído com isenção do imposto de renda? Eu sei, quando pergunta a mim, foi o mesmo que era em 2007. Porque lucro para ser distribuído é contábil. Não tem lucro fiscal para ser distribuído. Tem lucro fiscal para ser tributado. Tem hora que a empresa tem prejuízo contábil e tem lucro real para fim de tributação. Então, nessa hipótese, seguindo uma linha, uma perspectiva de entendimento que pretende o fisco, essa empresa pode distribuir o quê? Se em contabilidade não tem, mas tem lucro real, paga o imposto. Quer dizer, essa sintonia nunca existiu na legislação tributária. E, ao meu ver, não teve mudança nenhuma. Tinha possibilidade de mudar pela 12973 e não se mudou. Trabalhou-se com o artigo 9º da lei, trabalhou com o artigo 10 da lei 9249 de 95, que é o artigo que trata da isenção do lucro de dividendo, mas não mudou o regime. Se não mudou o regime, a meu ver, é o que existia anteriormente. A neutralidade tributária continua, tanto que está previsto nesse artigo 58. Qualquer nova mudança de diretriz contábil diz, olha, não produz efeitos fiscais. Até que a administração tributária avalie essa nova diretriz. Recentemente, eu não pus aqui, mas a própria Receita Federal soltou um ato dizendo tudo o que já aconteceu depois do primeiro CPC até agora, nenhum deles tem efeito tributário. Tá? Então, a própria administração já se valendo dessa previsão. E aqui, tudo isso para dizer de algumas preocupações. Tá? E dentre essas preocupações, eu vou trazer aqui 2 julgados para encerrar o meu discurso, que eu já recebi aqui a plaquinha que está acabando o meu tempo. Vou trazer 2 julgados para mostrar preocupação. Primeiro, mas você está falando de lucro e está trazendo imposto de renda da pessoa física? Sim, imposto de renda da pessoa física, mas porque está tratando de distribuição de lucro. Empresa tributada pelo lucro presumido com apuração de receita pelo regime de caixa. Escrituração contábil pelo regime de competência. Estou trazendo porque tem a ver com contabilidade e o direito. Esse julgamento é recente, agora de 2015, que ele acabou sendo publicado, lá, ainda enquanto o CARF estava funcionando. Sabe vocês que ele está parado e a gente não sabe o que virá, que CARF virá quando ele recomeçar a sua atividade. Inexistência de comparabilidade. Bem, a ementa vai à frente e diz: no caso de pessoa jurídica tributada com lucro presumido, a passar do lucro exceder o valor da base de cálculo, do imposto, diminuída de todos os tributos que estiver sujeito, sofrerá tributação se a empresa não possuir escrituração contábil feita com observância da lei comercial que demonstre que o lucro efetivo é maior. Então, só retomando que vocês sabem desses comandos. Lucro presumido. A empresa que opta pelo lucro presumido e
ela tem a opção também de adotar o regime de caixa para quê? Apurar a base de cálculo do imposto. O regime de caixa, apurar a base de cálculo do imposto. E digo sempre, e quem opta deve fazer isso. Porque se não fizer isso, uma receita não recebida, quem adota a competência, vem a outra receita, que é a Receita Federal, né? E vem e diz, receita não recebida, você não pode excluir de base de cálculo de períodos posteriores. Agora, para não tributar aquilo que eu não vou receber, porque aqui é lucro presumido e não tem outra forma de ajustar a base de cálculo, adote o regime de caixa, a fim de apurar a base. Mas a própria lei vem e diz, e se recomenda, faça a contabilidade. A contabilidade, a função não é para o fisco. E fazer a contabilidade, que regime pode ser adotado a contabilidade? O regime da contabilidade, que é de competência. Eu não posso fazer contabilidade pelo regime de caixa. A contabilidade não é para atender o fisco. O regime de caixa é para apurar a base de cálculo. A contabilidade tem que seguir os preceitos da ciência contábil, legislação comercial. Aí vem o julgado, que é preocupante. Vem e diz, uma vez que o critério de contabilização comercial é o regime de competência e o lucro presumido foi apurado pelo regime de caixa, tem que haver uma coisa com outra. Eu tinha vontade de perguntar o que tem a ver a cabeça com o pescoço. Né? Estamos diante de diferentes critérios alternativos, não simultâneos, não passíveis de ser comparado. Conclusão disso, recurso negado e negado, que é negativa do contribuinte. O contribuinte perdeu. Né? E aquilo que foi tributado, que ele distribuiu acima da base de cálculo do tributo, foi considerado como se fosse pro labore, por isso que a tributação na pessoa física está sendo tributada na pessoa física como excedente de lucro distribuído. Voto do relator, só aqui para mostrar onde vai, né, a imaginação e onde vai o avanço, a meu ver aqui, a agressão ao ordenamento. A comparabilidade e consistência são valores que devem ser seguidos pela contabilidade? Sim, vamos lá no CPC, contabilidade e consistência são diretrizes da contabilidade, está perfeito? Aí ele diz, comparar lucro presumido apurado pelo regime de caixa com lucro contábil e pelo regime de competência é um absurdo contábil que não é passível de ser assim. O absurdo contábil é escrever isso. Seguramente. E, por isso, diz que não tinha, e veja, e no caso ele diz, confirma, olha a contradição, a contabilidade tem que seguir a legislação comercial. É regime de competência. É uma contradição, assim, terrível. Outro caso, nós estamos falando de imposto de renda, está trazendo o PIS. Sim, porque tudo tem a ver, tudo está ligado. Né? Esse julgado, os termos da Lei 10.637, a base de cálculo do PIS é a totalidade das receitas. Constitui receitas, lançamentos em conta de resultado, com saldo credor feitos em contrapartida de eventos que reduzam o passivo. Olha a construção, já está, e vai dentro daquela advertência que eu falei. Pode ser receita lá para a contabilidade, mas pode ser uma receita para neutralizar um lançamento anterior. Essa função. Agora, dar consequência aqui que é preocupante. Acordamento do colegiado, negar o provimento ao recurso. Negou outra vez, negou para o contribuinte. O contribuinte perdeu. Voto aqui, olha, esse acordo, 24 de fevereiro de 2015. O outro era de março aí de 2015. Voto o relator. E olha, trazendo aqui os dados desse julgado. E as expressões veja que são significativas. O processo baixou em diligência e ela demonstrou na diligência que o valor de 21.700.000 são de fato desconto em juros e multa dados pela Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Sul em razão do parcelamento. A empresa foi autuada, contabilizou lá os encargos daquele auto de infração e quando chegou o momento o Estado do Rio Grande do Sul abriu um programa desses incentivados para reduzir e acertar esses parcelamentos especiais. Conclusão, houve redução da multa, redução do juros. E o que a empresa fez? Ela que tinha apropriado isso, estava corretamente a apropriação da contabilidade, quando consumou o parcelamento, foi lá e o que fez? Para neutralizar, como que eu neutralizo aquele carro lá? Registrou como recuperação de custo na conta de resultado. Veio o fisco e falou, bom, essa
redução do passivo na linha da emenda. Redução de obrigação do passivo é uma receita, sim. E a receita é o que é pior. Se a receita ela para efeito de resultado, está perfeito, estou neutralizando uma informação contábil. Mas ser receita para tributação é que é preocupante. Só contabilmente receita é contrapartida, alargamento. Por isso aqui, como dito antes, se há conta de resultado com saldo credor suportando o lançamento intitulado de recuperação, não importa o seu nome, ela é conta representativa da receita. Esse não importa o nome, não importa mesmo, importa o conteúdo. Agora, importa também a função do lançamento contábil lá na apuração do resultado, que eu não posso trasladar para cá e dar efeitos tributários. E a última observação. A conclusão do diretor. Em verdade, se a diligência foi útil em alguma coisa, foi demonstrar que nem mesmo de ressarcimento, reembolso ou recuperação de fato se tratava. Apenas redução de passivo sem concomitante redução do ativo. Olha a conclusão. Redução do passivo sem redução concomitante, isso é receita. Por conclusão, se é receita, tudo isso é tributário. Aqueles 21 milhões mais 7 milhões, quase 30 milhões, o contribuinte perdeu a causa e disse que tem que pagar PIS, COFINS, quando ele baixou juros do auto de infração que eles, olha, aquilo que o fisco ia exigir não vai exigir mais, por conta do programa de cancelação. Então, trago isso como preocupações, né? E a gente tem que ter, acho que algumas metas nessa tentativa de juntar a contabilidade com o direito. Acho que elas são convergentes mesmo, as duas têm que se conversar, né? Mas os efeitos nós temos que enxergar dentro de cada ciência. E parodiando aqui a nossa ministra, vamos estabelecer essas metas, né? Mas vamos deixar aberto, né? Mas chegando lá, vamos dobrar, tá certo? Muito obrigado.